Então vamos lá. Então vamos começar as pendências, né? A gente tava falando que essa edição vai ser a edição das tretas, né? Vai ser a edição das, das, digamos, das sensações, dos atritos mais fortes entre duas ou demais partes a respeito de direitos autorais ou de controle sobre patrimônio material e imaterial. E aí a gente agora vai para a primeira matéria que fala, primeira matéria nesse sentido, né, que saiu uma uma reportagem, uma informação nessa última semana que a Xuxa Meneghel, né, a eterna rainha dos baixinhos, ela foi condenada a pagar mais de 65 milhões de reais sobre direitos autorais. Uau! O que quer dizer isso? Como é que isso aconteceu? Então a gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês agora, porque essa é uma história antiga. Essa é uma história longa que começa em 1999, quando um empresário chamado Leonardo, deixa eu só lembrar aqui o nome dele, Leonardo Schultz, entrou em contato com a empresa da Xuxa, que é a Xuxa Promoções e Produções, e ele tinha um projeto chamado A Turma do Cabrazinho. Na época ia se comemorar os 500 anos, estava próxima a se comemorar os 500 anos da chegada dos portugueses no Brasil. E o Leonardo tinha um projeto chamado a Turma do Cabralzinho, que está até no thumbnail aí que eu mostrei para vocês, né? Que é aquele desenho. São 5 personagens. Não, são 5 personagens, que é o próprio Cabralzinho, a Bebel, que é a paixão do Cabralzinho, o Queen, o Purry, que é um papagaio, e o Caramirim, que é um índio desconfiado, meio tímido, mas que faz parte ali da turma também deles. É, desse quadrinho também, que não era só quadrinho. Então o Leonardo chegou com a empresa da Xuxa e falou: olha, eu tenho uma ideia aqui, que é a turma do Cabrozinho, que a gente pode fazer tanto revistas, quadrinhos, quanto outros produtos personalizados nesse sentido. E a gente pode fechar uma parceria aí. E aí a gente faz negócio junto, né? E aí a empresa da Xuxa analisou e disse: não, a gente não quer. A gente agradece muito a possibilidade de discutir esse projeto com vocês, mas não faz parte dos nossos planos. Isso foi em 98, não foi nem 99, né? Foi em 98. 98. Em 99, um ano depois, vejam só, o que aparece? Aparece a Xuxa fazendo um comercial de um novo produto que era a Xuxa e os Descobridores do Brasil, se eu não me engano. Era uma coisa nesse sentido. Inclusive tem no YouTube até o VT, né? O VT comercial sobre essa linha de brinquedos da Xuxa. Não só isso também, além dos brinquedos, também tinha outros produtos personalizados com essa turma essa linha de produtos que a Xuxa tinha lançado, que é muito parecida com o que o Leonardo tinha proposto para eles. E aí, lógico, o Leonardo chegou e falou: como assim? Copiaram descaradamente? Então, anos depois começou um processo, exatamente em 2004, e esse processo ficou rolando por muitos anos, segundo as informações que eu colhi aqui, que estavam de pesquisa também. É, esses anos todos, até o resultado do processo, foram 19 anos, né, de processo, também foi muito dificultado pela empresa da Xuxa, que não estava fornecendo informações sobre o quanto tinha de ser arrecadado para fazer um cálculo, né, de quanto seria o valor do processo em si. E aí se passaram 19 anos,
até que nesse meio tempo contrataram uma empresa para fazer auditoria e então fazer um levantamento do quanto foi vendido dessa linha de produtos, que foram impressões gráficas, livros, né? Enfim, tiragens, a venda de produtos personalizados. Então, durante esse tempo todo, e aí também foi acumulando, né? Foi acumulando durante os anos o processo de juros, enfim, o processo de vendas que foram acumulando, a própria receita, até que se chegou à conclusão judicial que o Leonardo tinha razão e ele ganhou o processo no total de 65 milhões 201 mil 656 reais e 18 centavos. Vou repetir, hein? 65 milhões 201 mil 656 reais e 18 centavos. É o que a Xuxa Promoções e Produções precisa pagar ao Leonardo durante esse tempo todo, né? Vamos lá, eu cheguei a ver o link no YouTube, né, do lançamento da linha de brinquedos que a Xuxa fez sobre os descobridores brasileiros. E, assim, a gente não pode botar nenhum juízo de valor, mas há algumas características parecidas em termos de temática, né? Enfim, é muito difícil essa questão de plágio dos direitos autorais, mas para chegar nesse resultado aí, e foram 19 anos, né, de análise judicial nesse sentido, é porque houve muito tempo que a empresa, na verdade, a ação na justiça pôde analisar, né? Então muito provavelmente, nessa história toda, há muitos indícios aí que pode ter, infelizmente, acontecido alguma não vou dizer plágio, né? Porque eu não posso colocar juízo de valor nesse sentido, mas que há características que podem corroborar com a com a com a ideia do Leonardo, né, o empresário Leonardo Soltz, né, com a ideia dele de que há semelhanças com o projeto. E também digamos, é a primeira batalha, né? A justiça já colocou em primeiras instâncias. A Xuxa, com a sua empresa, ela vai poder recorrer nesse sentido. Mas há uma primeira derrota aí, né? Isso quer dizer, então, que para a justiça, há indícios muito fortes e que o lado do Leonardo pode ter razão nesse sentido. É muito complicado essa questão de plágio, né? Principalmente nessa questão de propriedades intelectuais e direitos autorais nesse sentido. Eu não sei basicamente o que foi feito nessa conjuntura das primeiras conversas e depois da rejeição do projeto em si, mas eu acredito que não tenha. Eu acredito, tá? Eu acredito porque eu não tenho acesso aos pormenores dessa negociação, mas eu acredito também que o Leonardo não só tinha a comprovação de propriedade intelectual, como também provas cabais de que teve essa conversa com a empresa da Xuxa, né? E muito provavelmente pode ter sido comprovado com e-mails ou algo nesse sentido, alguma troca aí eletrônica que possa ser facilmente identificada como uma das primeiras negociações nesse sentido, né? Então vamos aguardar. Ainda tem muita coisa para acontecer nesse sentido. A empresa da Xuxa perdeu as primeiras longas guerras aí, né, judiciais, mas ainda tem essa batalha porque ela pode recorrer.
E que pena que uma ideia que pode ter sido muito certa, ela acaba entrando nesse tipo de pendência, né? Quando você fala com uma linha para crianças, geralmente, se muito bem aplicada, ela pode ter sucesso nesse sentido. Que a justiça possa continuar refletindo aí sobre esse caso e a gente vai acompanhar, né, as próximas investidas nesse sentido, ok?